Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos, queridos amados ouvintes. Ouvintes da palavra do dia, a palavra de Deus. Hoje estaremos lendo em João 1, no verso 15, a qual está escrito o testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse quem és tu. E confessou e não negou, eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe então, és tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? Ele disse também não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse ele, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois se tu não és o Cristo, tu não és Elias e nem o profeta? Aí João respondendo lhe disse, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparga. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem o varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testifico, eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E depois tem outro testemunho de João ali logo mais, né, no outro capítulo, no capítulo 3, 22. Graças a Deus, né, gente, por essa palavra. Mesmo porque hoje é dia 24, onde muitas pessoas homenageiam a João Batista. Glória a Deus. E se a gente ler e meditar no que João Batista disse e praticarmos o que o João Batista disse a respeito de Jesus. Porque as criancinhas, os adolescentes, os demais, muitos adultos também brincam, homenageiam dia 24 a João Batista e capaz que nunca pegaram na Bíblia para ler ou mesmo conhecer quem foi João Batista. E muitos crentes também não.
Muitos cristãos também têm feito vista grossa, não querendo ler a Bíblia e muito menos saber quem foi João, o que ele disse, o que ele deixou escrito. É mais gostoso comer uma paçoca, uma pipoca, é muito mais gostoso saciar a carne, com festança, com dança, do que a gente praticar o que João Batista falou, né, gente? Porque João Batista, ele veio mesmo para planar o caminho para Jesus passar. E ele falava radicalmente, verdadeiramente, com toda a ousadia. Para quem gostava de ouvir, para quem não gostasse de ouvir. Para quem obedecia, para quem não obedecia, ele falava a verdade. Vemos que certa feita ele até ele estava corrigindo o rei, até o rei, né? O rei Herodes. Até o rei Herodes ele proclamou o pecado de Herodes para que ele viesse a se endireitar, para que ele pudesse sair do adultério, né? Ele estava casado ou ajuntado, não sei como que era antes, com a cunhada dele, né? E a filhada dele também, eu acho que não era muito abençoada, não, né? Mas João Batista, ele falava mesmo, endireita o caminho de Jesus, que Jesus vai passar. Na verdade, ele não citava o nome de Jesus, não citou aqui o nome de Jesus, ele disse assim, ó, o Cordeiro de Deus, né? Ele é aquele que vem depois de mim, mas só que, na verdade, ele já era antes do que eu, né? Então, João Batista, ele não conhecia tanto Jesus pessoalmente, mas ele conhecia pelo fato de ter um relacionamento íntimo com Deus, um diálogo com Deus, então Deus revelava para ele. Deus revelou para ele que Jesus sempre existiu. Antes de João Batista nascer, Jesus já existia. Mas só que João Batista estava tentando passar isso para o povo, né? A qual ele disse assim, ó, esse que eu estou falando para vocês, ele vem após mim. Mas, na verdade, ele já era antes, né? E, às vezes, as pessoas ficavam assim sem entender, né? É antes, vem depois, né? Que Jesus sempre existiu, é Deus. Aí, então, quando ele nasceu, então, João Batista, eles eram da mesma idade, mais ou menos, ali, né? Pouca diferença de meses. Mas eles não tinham tanta convivência até então. João Batista foi para o deserto, né? Então a gente vê aí que então ele estava explicando para o povo, olha, daqui a pouco vai vir um aí, depois de mim, tá? E eu não sou digno nem de desatar as alparcas dele, a correia do seu sapato, do seu sandália. Não sou digno nem disso. Então, gente, a gente vê que, olha, se fosse hoje, né, nos dias de hoje, eu sou, né, eu sou aqui, eu sou aquilo. Mas a gente vê, olha que humildade, né? Eu não sou ninguém. Olha, os discípulos falavam, não, mas você é você é o Elias, o profeta Elias, que reencarnou, não sei o quê, porque né, a maioria dos fariseus acreditava nisso, que tinha esse negócio de reencarnar. Eu não sou Elias, não. Mas quem você é? Então, você é um profeta, né? Deixa eu ver aqui. Você é o Cristo.
E ele falava, não sou nada, não. Não sou Cristo, não sou Elias, não sou profeta, não. Então, gente, olha só, né? A gente pode aprender que a gente não tem que ficar aí buscando glória pra gente, né? E não é o que está acontecendo hoje, porque hoje as pessoas, os jovenzinhos, eles querem que o nome deles seja soprado nos quatro cantos da terra, porque o Deus vai te exaltar, né? Você vai ser exaltado, aqueles que te humilhavam, você vai ver lá embaixo, não sei o que, essas coisas aí, gente, não se encaixa na palavra de Deus, né? E a gente pode ver aqui que o mundo está desse jeito, né? Eu daqui, eu dali. Mas a gente aprende aqui com João Batista, ele dizendo, não sou profeta, não, né? E hoje a gente vê as pessoas pregando e dizendo, eu sou profeta, respeita o profetão aqui, né? Então a gente, olha, gente, então a palavra do Senhor diz que quanto mais a gente se humilha, mais Deus exalta a gente. Não vamos pender para esse lado de que eu sou isso, eu sou aquilo. Quem é Jesus? Jesus é o grande eu sou, né? E quando houve esse diálogo entre João e os discípulos dele, João estava respondendo que ele não era ninguém, na verdade. Ele falou assim, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis, né? Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, com fogo. Gente, que tremendo, né? João Batista já estava dizendo sobre a graça derramada, sobre o batismo com o Espírito Santo, que até então ainda não tinha acontecido. Jesus, depois a gente vai ver lá em João 15, 16, 17, Jesus falando muito sobre o Consolador, sobre o batismo com o Espírito Santo com fogo, gente. E se você ainda não recebeu, você pode pedir para Jesus que só Ele batize com o Espírito Santo com fogo, gente. Eu busquei, eu quis, e a minha parte eu ganhei. Porque eu queria muito, e aí eu perguntava para os pastores, perguntava para as irmãs, né? E a minha presidente, ela falou assim para mim, é só Jesus que pode batizar, então você tem que pedir para Ele. Aí eu caí no jejum, na oração e buscava, mas eu recebi só depois de 9 meses de tanto pedir, né? Porque eu achava que era assim, né? De qualquer forma, tal. Mas a gente precisa ter muita renúncia e realmente acreditar, se entregar de corpo, alma e coração. Aí o Senhor, Ele batiza com o Espírito Santo, com fogo, Ele reveste a gente de poder. Isso é maravilhoso, pessoal. Olha, aí então esse diálogo, essas coisas aí aconteceu em Betânia, gente. Lá onde morava Marta e Maria e Lázaro. Da outra banda do Jordão, era lá. E João estava batizando com água, gente. Então, por isso que o nome dele foi João Batista, porque ele batizava. Batista significa batizando, batizar. O nome dele era João, né? Então, no outro dia seguinte, né, claro, João viu a Jesus que vinha vindo. Quando João viu ele, Jesus falou bem alto, João Batista disse, olha ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha ele, é esse aí que eu estava falando. A gente observa aqui que o João Batista não disse, olha lá meu primo, primão. Não, o João Batista sabia quem estava vindo ali, né? Porque João Batista já tinha até batizado Jesus, né? E quando João Batista batizou Jesus, aí veio uma pomba, né? O Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma corpórea, gente.
Então João Batista está falando, é ele, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então eu vi isso acontecer, eu vi o Espírito Santo descer sobre ele, quando eu estava batizando ele. Mas eu não o conhecia. Mas o que me mandou batizar com água, ele me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo com fogo. Quer dizer, eu estou batizando vocês com água, gente. Mas aqui está aquele que eu falei para vocês, o Cordeiro de Deus. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então, gente, nas festanças juninas, seria, por exemplo, hoje, um dia de reflexão, de buscar a Deus e de dar importância para aquilo que João pregou. João disse, Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. E a maioria, gente, está só pensando na carne, de se divertir, gastando dinheiro naquilo que não traz edificação. As criancinhas foram lá, dançaram quadrilha, dançaram isso, é bonito. É bonito, quem já não participou das quadrilhas. Na verdade, os meus pais não deixavam a gente ir por conta que no dia que tinha essas homenagens, antigamente eles não deixavam a gente ir na escola para não participar da mesa da idolatria, porque eles dedicavam os doces, dedicavam tudo aquilo lá para os santos, né, de ídolos. Então era assim meio estranho. Mas eu mesmo, nunca ouvi falar sobre o que o João Batista pregou, anunciou. A gente só dançava, assim, aquelas quadrilhas, quando a gente escapava, né? E a gente, vírgula, assim, a gente sabia que tinha, a gente via depois também, nos vídeos, essas coisas tal. E fotos também. E eu lembro que quando isso aconteceu, de uma vez eu ver isso e passar lá na escola, que tinha gincanas e que tinha várias barracas. É festa de São João, é festa de São Pedro, mas a gente, na verdade, não sabia o significado. Hoje a gente sabe, hoje a gente está lendo a palavra de Deus, e Deus fala, se você faz parte da mesa do Senhor, você não pode fazer parte da mesa dos demônios. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não venha induzir a muitos a idolatria. É perigoso. A gente às vezes come assim por inocência, porque é gostoso, mas é bom a gente sempre agradecer a Deus pelo alimento, para que a gente não venha ser atingido com alguma seta do maligno. A gente não sabe. Tem pessoa que faz promessa e sai distribuindo doce para todo mundo. E a gente tem que tomar cuidado, não sabe de onde vem esse doce, essa procedência, né? É muito perigoso nos dias de hoje. O inimigo está aí a 100 por hora, né, gente? É muito mais, ou 500 mil por hora, né? Então, gente, a gente viu aqui o testemunho que João Batista deu de Jesus, né? E deixa eu ver aqui, ó. Gente, deixa eu passar mais para frente aqui, que eu vou mostrar uma coisa. Eu vou ler aqui Mateus, quer ver? Mateus 3. Gente, aqui tá pesado o que João Batista falou, gente. Ele falou assim, ó, e está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo.
E eu vou. Aí ele diz assim, ó, no 12: em sua mão tem a pá, e limpará a sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Tá vendo, gente, como que ele falou rasgado, sem rodeio? Ele disse que o machado está posto à raiz da árvore, gente. Então, a gente fica aí, ó, vacilando, pensando que João Batista está falando de árvores frutíferas, ele está falando de árvores. Não, ele está falando para a gente poder entender que ele está falando de gente, de pessoas, né? Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e é lançado no fogo. Está falando de ser humano. Se nós não produzir bom fruto, gente, nós não vamos também escapar, não, do machado. João Batista pregou pesado, sem rodeios. Ou é ou não é? É isso que João Batista pregou. Ou você crê ou não. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Aqui ele está dizendo que é cortado e lançado no fogo a árvore que não produz bom fruto, gente. Tem pessoas que não têm bom fruto e não produzem, e está difícil de produzir, gente. Como que pode uma pessoa participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios? Tem pessoas que tomam a Santa Ceia do Senhor e também faz parte do mundo, gente. Está produzindo muitos frutos maus. Da sua boca só sai coisa ruim, do coração só produz coisa ruim. Está dentro de casa, maquinando mal contra o próximo que mora junto, pessoal. Está dando mau fruto. E o Senhor Jesus, gente, está dizendo que será lançado no fogo. Ai, imagina, Deus é amor. Ai, imagina, o fogo não foi feito para os seres humanos, foi feito para o diabo. Mas é que a pessoa não lê. A palavra de Deus diz que o lago de fogo é para o diabo e seus anjos, para o profeta, o falso profeta, para o inferno e para a morte e para todos os que esquecem de Deus, que não tem o seu nome no livro da vida. Então a gente tem que correr aos pés de Cristo, pedir para Deus colocar o nosso nome no livro da vida, produzir bons frutos. A gente precisa se humilhar nos pés de Cristo. Às vezes você pede perdão para um, para outro, porque é conveniente para você. Mas você não pede perdão para Jesus, você não ora, você não busca Deus, não produz bom fruto, e o machado está posto ao raiz das árvores. Não tem brincadeira com Jesus, não, gente. João Batista perdeu a cabeça, mas perdeu a cabeça falando a verdade, né? Em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. E a gente vê que João Batista falava mesmo, só que Jesus falou mais forte do que João Batista. Jesus falou mesmo. Olha, lá no Lago de Fogo tem ranger de dentes. Jesus falou muito sobre o inferno. Então hoje essa pessoa vai para o inferno, ela vai sabendo. Ela vai bem consciente. Mas que tal a gente ser batizado com o Espírito Santo, andar com Jesus, né? Possuir a vida eterna, não é melhor? E João Batista diz: em sua mão tem a pá, limpará a sua ira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, nós sabemos que quem tem a pá é o Senhor. A pá de limpar, né? Jesus dizia: eu sou a videira, meu pai é o lavrador. O lavrador, ele vem tirando as folhas secas, o galho que não dá fruta ele corta, joga fora e queima no fogo, mas aquela que dá fruta ele limpa para que ela venha dar mais frutos bons ainda, né? Então a gente vê que o trigo será colocado no celeiro. E aí então nós vamos ser trigo ou vamos ser palha? Então a gente vai ouvir
e vamos obedecer, que é melhor, porque ouvir e fazer de conta que está tudo bem, a gente vai acabar sendo uma palha e vai ser queimado. Aí então, olha aí o que João Batista escreveu, né, pessoal? Então, hoje é dia de São João, vamos ler o que São João pregou, né? Por que ele perdeu a cabeça? Porque ele estava falando contra o pecado. Porque ele morreu degolado? Porque ele estava profetizando a verdade. Ele estava apontando o pecado para que a pessoa viesse a consertar, não foi para a pessoa se prejudicar, né? E não foi só por causa disso, é porque ele disse também que Jesus venha crescer e ele fosse diminuindo, que não é o caso de muitos de nós nesse mundo hoje, que nós queremos crescer e queremos que Jesus seja o nosso patrão. Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, e a gente fica aí querendo ficar no pedestal. Por isso que tem muitos fracos e doentes, pensando que o lugar de Jesus é o lugar dele. O lugar de Jesus é sempre o maior lugar e o melhor. E nós somos os seus vasos, seus servos, seus seguidores. Quanto mais a gente descer do pedestal, mais o Senhor nos abençoa. E quem tem que ser exaltado é Ele. Nós não tem nada que soprar o nosso nome nos quatro cantos da terra, nós não tem nada disso. E se nós tivermos a oportunidade de estar num lugar público, é para exaltar o nome de Jesus Cristo de Nazaré, né? Então, vamos lá, né, pessoal? Tem várias referências, Mateus 3, fala de João, Marcos 1, Lucas 3, João do 1 ao 6 e também no 19, né? Então, a gente viu que aqui está escrito tudo isso, pessoal, claramente, para a nossa edificação, para a nossa salvação e para nós andar com Jesus, né? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro.